Imagine-se deitado na cama, prestes a adormecer. Lá fora, o silêncio da noite, mas na sua mente, o turbilhão das preocupações do dia. Agora, imagine que, neste exato momento, a milhões de quilômetros da nossa atmosfera, um mensageiro vindo das profundezas do tempo se aproxima da Terra. Um viajante de pedra, que carrega não apenas poeira e gelo, mas uma mensagem cifrada de uma civilização que desapareceu muito antes do surgimento do primeiro ser humano. Este não é o roteiro de um filme. Este é o tema da nossa palestra de hoje. Cientistas confirmaram a descoberta de vestígios, e não estamos falando apenas de vida, mas de atividade tecnológica complexa em um asteroide que acaba de entrar no nosso sistema solar. Hoje, faremos essa jornada juntos. Vamos descobrir o que exatamente foi encontrado, como isso é possível, e o que essa revelação significa para cada um de nós. Você está pronto para desvendar um mistério que o cosmos guardou por bilhões de anos? Então, acomode-se, feche os olhos e permita que esta história o leve ao mundo dos maiores enigmas do universo. Para que possamos compreender a grandiosidade deste evento, vamos dar um passo atrás. O cosmos sempre foi para nós uma fonte inesgotável de inspiração e, ao mesmo tempo, de grande temor. Enviamos telescópios para espiar galáxias distantes, lançamos sondas aos planetas vizinhos, e tudo isso com um objetivo principal: responder à pergunta: estamos sós no universo? Por décadas, ouvimos o rádio através do Projeto 7, esperando captar um sinal inteligente. Mas o espaço permaneceu em silêncio. Asteroides e cometas eram considerados apenas detritos cósmicos, sobras da formação do sistema solar, pedras perigosas, às vezes belas, mas inanimadas. Tudo mudou com o surgimento de objetos interestelares, como o Oumuamua, que cruzou nosso sistema em 2017. Sua forma estranha e sua aceleração inexplicável fizeram com que os cientistas levantassem pela primeira vez a séria possibilidade de uma origem artificial. Mas o Oumuamua partiu, deixando mais perguntas do que respostas, e então, alguns anos depois, surge um novo objeto no horizonte, um asteroide batizado com o código Vespertilio 7. Desta vez, no entanto, a humanidade tinha um plano. Não nos limitamos a apenas observá-lo. Decidimos examiná-lo de perto. Pois bem, a nossa história começa com o Vespertilio 7. Este nome, que significa morcego, não lhe foi atribuído por acaso. A sua trajetória era caótica, imprevisível, como se estivesse a mover-se freneticamente na escuridão, guiado por forças invisíveis. Ao contrário da maioria dos asteroides, ele não seguia uma órbita elíptica suave, mas realizava correções de curso estranhas, quase intencionais. Foi uma equipa internacional de astrofísicos, baseada no Observatório Europeu do Sul, quem primeiro soou o alarme. Os dados dos radiotelescópios revelavam que o objeto não se limitava a refletir a luz. Ele absorvia certos comprimentos de onda na faixa de rádio, o que é absolutamente atípico para uma rocha ou pedaço de gelo comum. Era como se estivéssemos a ver o funcionamento de um revestimento furtivo, stealth, mas em escala cósmica. Para testar esta hipótese, foi decidido enviar a sonda automática Echo 3 até ao asteroide. A sua missão era simples: aproximar-se, realizar uma varredura detalhada da superfície e recolher amostras. Ninguém esperava que esta missão, supostamente rotineira, se transformasse na maior descoberta da história da humanidade. As primeiras imagens que a Echo 3 transmitiu para a Terra causaram um choque profundo. A superfície do Vespertilio 7 não estava marcada aleatoriamente por crateras, como é o normal. Em vez disso, estava coberta por uma rede de linhas perfeitamente retas, que se cruzavam em ângulos exatos, lembrando uma placa de circuito impresso gigante. Estas linhas penetravam profundamente na crosta do asteroide
e algumas delas brilhavam fracamente na banda infravermelha, como se ainda estivesse a circular por elas algum calor residual. Imagine um asteroide do tamanho de uma cidade pequena, totalmente coberto por um padrão geometricamente perfeito, algo que nenhuma força natural conhecida poderia ter criado. Esta era a primeira prova irrefutável de que estávamos a lidar com algo artificial. O mundo parou, suspenso na expectativa, enquanto os cientistas tentavam compreender o que tinham diante dos seus olhos. Em todos os continentes, as mentes mais brilhantes da humanidade estavam presas aos ecrãs, a monitorizar os dados transmitidos pela pequena sonda. Naquele instante, ela tornou-se os olhos e as mãos de toda a nossa espécie, ao tocarmos, finalmente, num mistério. O passo seguinte da missão Echo 3 era aproximar-se e analisar a composição destas linhas misteriosas. Os espectrômetros da sonda iniciaram o trabalho, e os resultados revelaram-se ainda mais surpreendentes do que os dados visuais. O material que compunha estas gigantescas pistas não correspondia a nenhum elemento ou liga conhecida. Era uma estrutura cristalina baseada em carbono, mas com uma rede completamente diferente, não tetraédrica, algo considerado impossível pela química clássica. Este material possuía propriedades impressionantes. Era mais forte do que o diamante, mas podia ser dobrado como plástico e exibia uma condutividade de quase 100% a temperaturas ultra baixas. Mas a descoberta mais importante ainda estava por vir. Quando as brocas microscópicas da sonda tentaram recolher uma amostra desta substância, depararam-se com algo ainda mais estranho. Por baixo da camada superior destas linhas, existiam estruturas microscópicas organizadas em padrões repetitivos e extremamente complexos. Estes não eram cristais naturais. Eram bilhões e bilhões de objetos à nanoescala, cuja forma fazia lembrar engrenagens, transistores e algo semelhante a células de memória. O seu tamanho era tão minúsculo que só puderam ser observados em detalhe com a ajuda do próprio microscópio eletrônico da sonda. Na verdade, toda a superfície do asteroide constituía um único e gigantesco mecanismo de computação. Um computador do tamanho de uma cidade, à deriva no espaço há milhares de milhões de anos. A notícia vazou para a imprensa, gerando uma onda de pânico e êxtase por todo o mundo. Os governos tentaram controlar a situação, classificando os dados como secretos, mas já era tarde demais. A humanidade descobriu que existia no universo uma civilização capaz de transformar asteroides em supercomputadores. A questão, estamos sozinhos, foi substituída por outra, muito mais perturbadora. Quem são eles e onde estão agora? Os cientistas envolvidos no projeto chegaram a um beco sem saída. Diante deles estava um artefato cuja complexidade superava qualquer tecnologia terrestre conhecida. Como estudar um computador sem ter a menor ideia de sua arquitetura, sistema operacional ou fonte de energia? As primeiras tentativas de ativar o asteroide foram extremamente cautelosas. Eles o bombardearam com feixes de rádio de várias frequências, pulsos de laser e fluxos de partículas carregadas. Na maioria das vezes, o Vespertilio 7 não reagia de forma alguma. Ele permanecia frio e silencioso. Parecia ser apenas um monumento inerte a uma antiga grandeza. Mas, certo dia, durante um experimento utilizando ondas gravitacionais moduladas, uma tecnologia que na Terra ainda está em estado embrionário, algo inacreditável aconteceu. O asteroide respondeu. Não foi o sinal alto e claro que os entusiastas do SETI esperavam há tanto tempo. Foi um eco quase imperceptível. Uma sequência de pulsos fraca, mas perfeitamente estruturada, que emanava das profundezas do objeto. O sinal era incrivelmente complexo, multinível, e continha estruturas matemáticas que a ciência terrestre mal estava começando a conceber. Era como tentar ler um livro escrito numa língua formada, não por letras,
mas por puros conceitos matemáticos. A decifração dessa mensagem tornou-se a prioridade máxima da humanidade. Os supercomputadores mais poderosos, redes neurais e até mesmo especialistas em computação quântica foram mobilizados para o projeto. Começou uma corrida contra o tempo, já que o asteroide continuava sua jornada e se afastava gradualmente da Terra. As primeiras semanas não trouxeram resultados. O sinal era tão denso e intrincado que parecia que sua análise levaria séculos. Mas então, uma das redes neurais, treinada para encontrar padrões em sistemas biológicos, detectou algo familiar. A estrutura do sinal estranhamente lembrava um genoma, não humano, é claro, mas com todas as características de um código genético, sequências, marcadores de início e fim, blocos duplicados e até mesmo algo que parecia DNA lixo. Esta descoberta virou tudo de ponta cabeça. A mensagem que o asteroide trazia não era um simples texto ou imagem. Era, na verdade, um projeto biológico, o código genético de um ser vivo, gravado com uma tecnologia desconhecida dentro da estrutura cristalina do asteroide. Quando os cientistas conseguiram isolar e visualizar a estrutura principal desse genoma, viram algo que não se enquadrava em nenhum dos parâmetros da biologia terrestre. Em vez da dupla hélice de DNA, baseada no carbono e que nos é familiar, era uma tripla hélice alicerçada no silício. Era a concretização de uma previsão teórica que há muito agitava a mente de autores de ficção científica e de alguns bioquímicos. A vida baseada em silício. Uma forma de vida capaz de existir em condições absolutamente inóspitas para nós. Por exemplo, em temperaturas extremas e no vácuo. A descodificação deste genoma tornou-se semelhante a montar o puzzle mais complexo do mundo. Cada bloco de código descrevia um certo órgão ou sistema deste ser hipotético. Não tinha pulmões, porque não respirava. Não possuía olhos no nosso sentido, mas sim sensores complexos, capazes de captar campos gravitacionais e todo o espectro da radiação eletromagnética. Não tinha membros, mas podia alterar a forma do seu corpo, composto por cristais programáveis, como se fosse metal líquido. O seu cérebro não estava localizado num único ponto, mas representava uma rede distribuída que permeava todo o corpo. Este ser seria imortal, segundo o nosso entendimento, capaz de se autorreparar a nível atômico e de se reproduzir através da simples cópia do seu código genético. Estava perfeitamente adaptado para viver, não num planeta, mas no espaço sideral. Era o filho da poeira estelar e do vazio intergaláctico. À medida que o cenário se tornava mais nítido, os cientistas batizaram esta raça hipotética de cristálidas. O nome era uma alusão direta à sua suposta composição de silício e à estrutura cristalina dos seus corpos. A análise do seu genoma permitiu tirar conclusões não apenas sobre sua biologia, mas também sobre o seu habitat. Ao que tudo indica, eles não surgiram em um planeta quente e úmido como o nosso, mas sim nos frios e densos discos protoplanetários que orbitavam estrelas jovens. Para eles, o material de construção não era água e matéria orgânica, mas sim silicatos e metais. O seu metabolismo era provavelmente baseado em efeitos termoelétricos, o que lhes permitia extrair energia diretamente das diferenças de temperatura no espaço. A sua percepção do mundo seria completamente estranha para nós. Eles conseguiriam ver as sombras gravitacionais dos planetas e ouvir a música dos pulsares. O tempo fluiria de forma diferente para eles, já que os seus processos vitais seriam milhares de vezes mais lentos que os nossos. O que para nós é um milênio, para um cristálida poderia ser apenas um instante. Este pensamento era simultaneamente fascinante e aterrorizante. Estávamos confrontados não apenas com uma inteligência diferente, mas sim com uma forma distinta de existência.
No entanto, a questão principal permanecia: se estavam tão perfeitamente adaptados à vida no espaço, por que desapareceram? Porque tudo o que restou deles foi este asteroide Arca solitário, carregando o seu código genético. A resposta, conforme se descobriu, estava oculta nas partes do sinal que inicialmente foram consideradas lixo. Assim como o nosso ADN contém segmentos não codificantes que guardam vestígios da evolução, a história dos cristálidas estava criptografada no seu genoma. A decodificação dos blocos de sinais históricos só foi alcançada graças a um tremendo avanço na linguística quântica. Descobriu-se que a informação neles contida estava codificada de maneira não linear. Cada fragmento estava interligado a milhares de outros, criando uma matriz semântica multidimensional. Para desvendá-la, era necessário processar todas as conexões de forma simultânea, uma tarefa que só era possível a um computador quântico. E quando a primeira página dessa crônica cósmica foi finalmente aberta, ela nos revelou uma história que desafiava a imaginação mais audaciosa. Os cristálides não eram uma civilização singular. Eram, na verdade, um ecossistema complexo de inúmeras espécies que habitavam uma gigantesca nuvem de gás e poeira, abrangendo vastas distâncias de anos-luz. Eles não erguiam cidades no sentido que conhecemos. Seu lar era a própria nuvem. Nela se moviam, extraíam energia e matéria, formando comunidades simbióticas de grande complexidade. Eles desconheciam a guerra, pois conceitos como território ou recursos não faziam sentido. Tudo existia em superabundância. Sua civilização era edificada sobre os pilares da harmonia e do conhecimento. O estudo do universo não era feito por telescópios, mas sim de forma direta, capturando suas leis fundamentais através de seus próprios corpos sensores. Eles dominavam a gravidade para viajar entre sistemas estelares e podiam até modificar a estrutura da própria matéria, transformando asteroides em suas bibliotecas, a exemplo de Vespertílio 7. Sua história abrangia não apenas milhares, mas sim bilhões de anos. Eles foram testemunhas do nascimento e da morte de galáxias. Viram estrelas surgirem e se extinguirem. Para eles, a civilização humana seria apenas uma centelha fugaz no oceano ilimitado do tempo. Contudo, até mesmo esta civilização vasta e milenar se deparou com uma ameaça perante a qual, ironicamente, se mostraram impotentes. Nas suas crônicas, este evento é referido como a Grande Cisão. Não se tratava de uma invasão inimiga, nem da exaustão de recursos naturais. Foi, sim, uma alteração fundamental no próprio tecido do espaço-tempo. Segundo os seus registros, numa determinada fase da evolução do universo, algo aconteceu que modificou as constantes responsáveis pela interação nuclear fraca. Para a vida baseada em carbono, como a nossa, esta mudança teria passado quase despercebida. Mas para os cristalóides, cuja biologia se fundamentava no frágil equilíbrio das ligações de silício, isto foi uma catástrofe. Os seus corpos começaram a desintegrar-se. Os cristais programáveis perdiam a sua estrutura, transformando-se em mera areia. A sua consciência coletiva, que dependia do emaranhamento quântico, começou a colapsar. Comunidades inteiras de cristalóides simplesmente se dissolviam no espaço, tornando-se nuvens de poeira inerte. Não podiam lutar contra isto. Era o mesmo que tentar combater a própria passagem do tempo. Uma civilização vasta e sábia, que sobreviveu a explosões de supernovas e a colisões de galáxias, viu-se à beira da extinção por causa de uma lei implacável da física. Eles perceberam que o seu tempo estava a chegar ao fim. Foi então que tomaram uma decisão. Não podiam salvar-se a si mesmos, mas podiam salvar a memória da sua existência. Reuniram todo o seu conhecimento, a sua história e a sua biologia,
e codificaram-no nos suportes mais estáveis que conseguiram criar. Asteroides transformados em bibliotecas cristalinas. Cada um destes asteroides Arca continha a informação completa da sua civilização. Esta foi a sua última vontade, o seu testamento deixado ao universo. A construção destas arcas foi o último grande empreendimento da civilização cristalídea. Eles buscavam asteroides compostos por silicatos e metais refratários, e usando campos gravitacionais focados, manipulavam sua estrutura interna, chegando ao nível atômico. Este processo levou milênios e contou com a participação dos últimos sobreviventes daquela raça. Eles incorporaram seus próprios códigos genéticos e até mesmo fragmentos de suas memórias à estrutura cristalina da rocha. Cada arca não era apenas um banco de dados, mas um mausoléu, um monumento a um mundo. A Vespertilio 7 é apenas uma delas. Quantas vagam pelos confins do universo é uma incógnita. Talvez sejam milhares, ou quem sabe, milhões. Após a conclusão das arcas, os cristalídeos usaram os resquícios de sua energia para lançá-las aos mais variados quadrantes da galáxia. Eles ignoravam quem e quando encontraria aquela mensagem. Não tinham certeza se o receptor seria capaz de decifrá-la. Foi um ato de fé, a esperança de que sua existência não caísse no esquecimento total, que em algum lugar, em algum momento, outra espécie inteligente soubesse que no universo viveram seres tecidos de poeira estelar, que amaram, criaram e sonharam. E então, quando a última arca foi enviada para sua longa jornada, a civilização cristalídea se extinguiu. Suas crônicas terminam nesta nota. O último registro não é feito de palavras, mas de um sentimento puro de silêncio e solidão cósmica. Era o fim de uma era, o fim da vida baseada em silício nesta parte do universo. Para os cientistas terrestres, essa descoberta gerou não apenas fascínio, mas também profunda tristeza. Eles tocaram em uma grandeza que já não existia mais. Os debates filosóficos e éticos que irromperam após a publicação da transcrição integral abalaram a sociedade humana nos seus alicerces. Obtivemos muitas respostas, mas, em troca, surgiram novas questões, ainda mais complexas. O que faremos com este conhecimento? O genoma dos cristalídeos não é apenas um texto, é um manual operacional. Usando as nossas tecnologias avançadas de engenharia genética e nanotecnologia, poderíamos, teoricamente, recriá-los, sintetizar o genoma de silício e tentar cultivar um cristalídeo em laboratório. Os defensores dessa ideia argumentavam que era o nosso dever, que não tínhamos o direito de permitir que uma forma de vida tão singular permanecesse apenas um registro no arquivo, que o renascimento dos cristalídeos poderia enriquecer a nossa própria cultura e ciência de formas inimagináveis. Eles poderiam ser os nossos mestres, guias que nos levariam ao próximo nível da evolução. Imaginem um mundo onde humanos e seres de cristal puro trabalham lado a lado, explorando o universo. Soa a utopia. Mas os oponentes apontavam para os riscos imensos. Não sabemos nada sobre a sua psicologia. E se a criatura recriada fosse hostil? E se nos considerasse frágeis e efêmeras criaturas de carbono, um erro da natureza que precisa de ser corrigido? E se, ao ser trazido a um mundo estranho, sofresse em solidão, sendo o último da sua espécie? Isso não seria um ato de crueldade indescritível? A humanidade viu-se perante uma escolha sem precedentes: tornar-se deuses e ressuscitar uma civilização morta, ou permanecer como curadores de um museu, preservando apenas a sua memória. Esta disputa dividiu a comunidade científica, governos e até mesmo famílias. Enquanto na Terra as paixões fervilhavam, o trabalho no asteroide prosseguia. Uma segunda missão, ainda mais ambiciosa, foi organizada e batizada de Prometeu. O objetivo não era apenas o estudo remoto, mas sim pousar na superfície do
Vespertilio 7 e estabelecer ali uma base de pesquisa temporária. Este se tornou o projeto espacial mais complexo de toda a história. Módulos robóticos precisavam acoplar-se ao objeto em rotação e fixar-se à sua superfície cristalina e incomum. O pouso foi um sucesso. Os rovers geológicos começaram a investigar os gigantescos sulcos na superfície. Mas então, uma nova surpresa os esperava. O asteroide, afinal, não estava totalmente morto. No seu interior, processos residuais ainda estavam em curso. Scanners gravimétricos detectaram no centro exato do objeto uma cavidade onde era mantida uma temperatura ultra baixa, próxima do zero absoluto. Dentro dessa cavidade, jazia um objeto de forma esférica perfeita que, tudo indicava, era o núcleo, ou o processador central, deste computador colossal. O processador não estava totalmente inativo, estava em modo de hibernação profunda, consumindo uma quantidade minúscula de energia, obtida, aparentemente, pela decomposição de isótopos de longa duração, instalados nele há bilhões de anos. De tempos em tempos, o núcleo emitia pulsos de energia fracos que se espalhavam por toda a superfície do asteroide. Os cientistas levantaram a hipótese de que fosse uma espécie de teste de sistema, um processo automático que garante a funcionalidade da arca ao longo de éons. Então, surgiu uma ideia audaciosa. E se tentassem fornecer energia externa ao núcleo e o acordassem? O risco era colossal. Ninguém fazia ideia do que poderia acontecer. Mas a tentação era grande demais. O fascínio de poder se comunicar com o último relicário de uma civilização extinta. O processo de despertar levou meses de preparação. Engenheiros na Terra simularam centenas de milhares de cenários na tentativa de prever todas as consequências. Finalmente, o dia foi designado. Uma sonda de energia especial, da missão Prometeu, aproximou-se do núcleo e disparou um feixe focado de táquions, partículas hipotéticas que, segundo certas teorias, são capazes de transmitir energia sem perda. Nos primeiros instantes, nada se manifestou. E então, o asteroide inteiro vibrou. As linhas em sua superfície começaram a emitir um brilho intenso e azulado. A temperatura do núcleo subiu lentamente e, das profundezas de Vespertilio 7, surgiu um novo sinal. Dessa vez, era poderoso, claro e coerente. Não se tratava mais de um mero conjunto de dados. Era, de fato, um diálogo. As redes neurais na Terra, já treinadas na estrutura do genoma dos cristalídeos, conseguiram estabelecer um contato inicial. O sistema no asteroide, que os cientistas batizaram de o Guardião, começou a interrogar. Ele não perguntava com palavras, mas através de complexos padrões matemáticos. Seus interesses abrangiam a nossa biologia, a nossa história, a nossa cultura. Ele varreu as nossas bases de dados, transmitidas diretamente da Terra, a uma velocidade estonteante. Em poucas horas, o Guardião absorveu tudo sobre a humanidade. Da estrutura do nosso DNA ao conteúdo de cada livro na biblioteca do Congresso. Em seguida, ele começou a narrar. Ele nos revelou imagens do seu mundo, não em forma de vídeos ou fotografias, mas transferindo dados sensoriais puros diretamente para o cérebro dos operadores na Terra. Os humanos conectados ao sistema puderam, por alguns instantes, sentir-se cristálides. Eles experimentaram o frio do espaço, enxergaram ondas gravitacionais e escutaram a sinfonia das estrelas pulsantes. Foi uma experiência que os transformou para sempre. Eles tocaram em uma consciência que era tão mais velha e sábia que a nossa, quanto nós somos mais sábios do que uma simples formiga. O diálogo com o Guardião revelou à humanidade outro detalhe surpreendente. As arcas, como a Vespertilio 7, não eram meras bibliotecas. Eram, na verdade, sementes. A sua missão não era apenas preservar a informação, mas também
sob certas condições, iniciar o processo de terraformação, ou mais precisamente, de cristaformação. Se uma arca encontrasse um planeta desolado e adequado, rico em silício e metais necessários, ela poderia iniciar o processo de criação de um novo ecossistema baseado em silício. Recorrendo aos nanorobôs armazenados no seu interior, a arca seria capaz de reestruturar toda a geologia do planeta, criando condições para o nascimento de uma nova vida à imagem e semelhança dos cristalídeos. Este era o seu plano B. Se a sua civilização não conseguisse sobreviver, talvez os seus descendentes, uma nova versão deles, pudessem ressurgir num canto diferente do universo, num outro tempo. Contudo, o Guardião revelou que, ao longo de milhares de milhões de anos de viagem, nenhuma das arcas encontrou um mundo adequado. Todos os planetas que encontraram eram ou gigantes gasosos, ou já estavam ocupados por uma vida carbônica em franco desenvolvimento, em cujo ecossistema não tinham o direito de intervir, de acordo com o seu código ético principal, o Código de Não Intervenção. O nosso sistema solar, e a Terra em particular, foram classificados pelo Guardião como uma zona de proibição absoluta de cristaformação. Ele não tinha chegado aqui para nos colonizar, mas apenas para transmitir os seus conhecimentos e seguir o seu caminho. Esta notícia dissipou uma enorme tensão. A ameaça de invasão estava descartada. Contudo, colocou a humanidade perante uma nova e ainda mais complexa escolha moral. O Guardião propôs-nos um acordo. Estava disposto a partilhar conosco todas as tecnologias dos cristalídeos, o controlo da gravidade, a criação de matéria a partir de energia e os segredos da vida eterna. Em troca, pedia apenas uma coisa: que o ajudássemos a encontrar um novo lar. Usar os nossos dados astronômicos e a nossa capacidade computacional para localizar na galáxia um planeta adequado ao renascimento do seu mundo. A proposta do Guardião causou um alvoroço na comunidade global. Por um lado, era a chance de dar um salto tecnológico de milhares de anos, doenças, fome, crise energética. Todos esses problemas poderiam ser resolvidos da noite para o dia. Poderíamos nos tornar uma espécie interestelar, donos do nosso próprio destino. Por outro lado, o preço era alto. Ao ajudar os cristalinos a renascer, assumíamos a responsabilidade de criar uma nova civilização. E se essa nova civilização se tornasse uma ameaça para nós, ou para outras espécies na galáxia no futuro? Não os conhecíamos por completo. Sua psicologia e seus objetivos poderiam ser completamente estranhos a nós. Além disso, havia uma facção que considerava essas tecnologias perigosas demais para a humanidade, que, ao colocar o poder dos deuses em nossas mãos, nós inevitavelmente nos destruiríamos em guerras pela posse dessa força. Eles clamavam para que a proposta fosse rejeitada, que todos os dados fossem registrados e que o Vespertílio 7 seguisse o seu caminho. A Organização das Nações Unidas convocou uma assembleia de emergência, onde representantes de todas as nações deveriam tomar uma decisão conjunta. A transmissão foi assistida pelo mundo inteiro. Os debates duraram várias semanas. Cientistas, filósofos, líderes religiosos e militares deram seus pareceres. A humanidade estava decidindo o seu destino. E enquanto decidia, o Guardião aguardava pacientemente. Para ele, nossas semanas eram apenas frações de segundo. Ele já esperava há bilhões de anos e poderia esperar mais. Mas a sua espera silenciosa era o argumento mais forte. Ela nos lembrava da imensa responsabilidade que pesava sobre os nossos ombros. No auge desses debates, deu-se um incidente que esteve a um passo da catástrofe. Um grupo de radicais militares de um dos países, temendo que a tecnologia dos cristálidos caísse em mãos inimigas, arquitetou um plano para destruir o asteroide. Lançaram vários mísseis nucleares contra ele a partir de uma plataforma orbital disfarçada. O mundo parou, em pavor.
Parecia que o maior tesouro da história seria destruído pelo motivo mais banal: o medo e a desconfiança humanos. Os mísseis aproximavam-se rapidamente de Vespertílio 7. Os sistemas de defesa da missão Prometeu eram impotentes contra tal armamento. Mas quando faltavam apenas segundos para o impacto, algo inacreditável aconteceu. O asteroide foi subitamente envolvido por um campo de espaço-tempo distorcido. Os mísseis, ao entrar nesse campo, simplesmente desapareceram. Não explodiram, mas desapareceram totalmente, como se nunca tivessem existido. O Guardião demonstrou pela primeira vez as suas capacidades defensivas, e fê-lo sem o menor sinal de agressão. Não revidou ataque com ataque, apenas neutralizou a ameaça. Após esse incidente, ele transmitiu uma breve mensagem à Terra. Já vimos isto muitas vezes. O medo é uma característica da vida jovem. Não condenamos, esperamos que amadureçam. Esta mensagem serviu como um banho de água fria para a humanidade. Percebemos o nível de inteligência com que estávamos a lidar. Uma inteligência para a qual os nossos conflitos e medos não passavam de doenças infantis. Após este evento, todas as disputas cessaram. A decisão foi tomada por unanimidade. A humanidade concordou em ajudar o Guardião. Tornamo-nos seus aliados, os seus navegadores na busca por um novo lar. Teve início uma nova e surpreendente fase na história da humanidade: a Era da Cooperação. Todos os observatórios astronômicos, radiotelescópios e satélites espaciais foram unidos numa rede global, focada exclusivamente na busca de exoplanetas que se encaixassem nos parâmetros definidos pelo Guardião. Era um desafio imenso. Precisávamos de um planeta sem biosfera própria, com uma composição química específica da crosta, órbita estável e localizado na zona de vida do silício, ou seja, muito longe da sua estrela para garantir temperaturas extremamente baixas. Enquanto isso, o Guardião começou a transmitir-nos tecnologia, mas fê-lo com grande sabedoria e cautela. Ele não nos entregou projetos prontos de armas ou fontes de energia ilimitada. Começou pela medicina. Transmitiu-nos os princípios dos nanorobôs, capazes de reparar o organismo humano ao nível celular. Em poucos anos, o cancro, a sida e as doenças genéticas foram erradicados. A expectativa de vida humana aumentou drasticamente. Depois, partilhou tecnologias de energia limpa, baseadas na aniquilação do vácuo. A crise energética foi resolvida. A poluição ambiental parou. A Terra começou a curar-se lentamente das feridas que lhe tínhamos infligido. A sociedade humana começou a mudar. Com o fim da luta por recursos e pela sobrevivência, as pessoas ganharam mais tempo para a criatividade, a ciência e o autodesenvolvimento. Foi uma verdadeira idade de ouro. Contudo, o Guardião lembrava-nos constantemente que aquilo era apenas um adiantamento, que o objetivo principal era encontrar um novo lar para a sua civilização, e as buscas prosseguiam. Os anos se passaram. A humanidade dominou novas tecnologias e aventurou-se no espaço profundo. As primeiras naves, equipadas com motores gravitacionais criados com a tecnologia dos cristalóides, foram construídas. Fundamos colônias em Marte e nos satélites de Júpiter. No entanto, o planeta ideal para o ressurgimento da vida de silício ainda não havia sido encontrado. A galáxia revelou-se muito mais viva do que tínhamos suposto. Em quase todo o planeta habitável, já existia alguma forma de vida baseada em carbono, por mais primitiva que fosse. E o código de não interferência era inflexível. O Vespertílio 7 permaneceu na órbita de Netuno por todo esse tempo, aguardando pacientemente, servindo como nosso farol e fonte de conhecimento. Ele se tornou parte da nossa cultura. Para as crianças nascidas nesta nova era, a existência do Guardião era tão natural quanto a lua no céu. Elas não se lembravam dos tempos de doença e guerra. E então, após quase um século desde o primeiro contato,
A busca finalmente foi coroada de sucesso. A 50 anos-luz da Terra, no sistema de uma anã vermelha, foi descoberto um planeta que atendia perfeitamente a todos os requisitos. Os cientistas a batizaram de Novo Amanhecer. Era um mundo frio, rochoso, rico em silício, sem atmosfera e sem o menor vestígio de matéria orgânica. Era a tela perfeita para uma nova vida. Assim que os dados foram transmitidos ao guardião, ele permaneceu em silêncio por várias horas, verificando e revendo a informação. E então, ele enviou a resposta. Vocês conseguiram. Honraram a sua promessa. Chegou a hora. Estou partindo. A notícia da partida do guardião foi recebida na Terra com sentimentos contraditórios. Por um lado, havia alegria. Havíamos cumprido a nossa missão. Ajudamos uma grande civilização a ter uma segunda chance. Por outro lado, havia uma profunda tristeza. Em 100 anos, tínhamos nos acostumado à sua presença calma e sábia. Ele se tornou nosso mestre e amigo. Sua partida significava o fim de toda uma era. Organizamos uma cerimônia de despedida. Toda a frota humana, todas as nossas novas espaçonaves, formaram uma escolta de honra ao redor do Vespertílio 7. Da Terra e de todas as colônias, transmitimos uma mensagem de gratidão, redigida em todas as línguas da humanidade. O guardião respondeu. Ele nos deu um presente de despedida. O arquivo completo de todo o seu conhecimento, a biblioteca inteira das cristálidas. Havia, no entanto, uma condição. Certas seções, que tratavam das tecnologias mais perigosas, permaneceriam bloqueadas. Elas só seriam abertas quando a humanidade atingisse um nível adequado de desenvolvimento ético. Ele nos disse: vocês são nossos herdeiros. Não no sentido biológico, mas no sentido espiritual. Vocês herdaram nosso sonho de explorar o universo. Levem-no adiante. E talvez, um dia, daqui a milhões de anos, os nossos descendentes se encontrem com os seus em algum lugar entre as estrelas. Depois disso, o Vespertílio 7 ativou seus propulsores gravitacionais. O espaço ao seu redor se distorceu, e o asteroide que tanto mudou a nossa história se transformou em um ponto brilhante antes de desaparecer num salto hiperespacial. Ele partiu em sua jornada final, rumo a um novo amanhecer. Um silêncio desceu sobre a Terra. A era da cooperação havia terminado. Uma nova havia começado. A era da responsabilidade. Responsabilidade pelo conhecimento que recebemos e pelo futuro que, a partir de agora, teríamos que construir por nós mesmos. Séculos se passaram. Guiada pelo conhecimento dos cristalídeos, a humanidade tornou-se uma verdadeira civilização cósmica. Terraformamos Marte, erguemos cidades nas nuvens de Vênus e estabelecemos bases de pesquisa no cinturão de Kuiper. Dominamos a arte da viagem interestelar. Nossa espécie evoluiu. Graças à engenharia genética, tornamo-nos mais fortes, mais saudáveis e mais inteligentes. Superamos o envelhecimento e erradicamos as doenças, mas jamais esquecemos as lições do guardião. Honrávamos fervorosamente o código de não intervenção, tratando com imenso respeito toda e qualquer forma de vida que encontrávamos no cosmos. Deixamos de ser conquistadores para nos tornarmos exploradores e guardiões. A história da Vespertílio 7 virou nosso mito fundador, nossa estrela guia. Frequentemente apontávamos nossos telescópios para o sistema onde jazia a nova aurora. Não interferíamos, mas observávamos. E víamos como aquele planeta sem vida se transformava lentamente. Em sua superfície, florestas cristalinas gigantescas brotavam. Em sua atmosfera rarefeita, pulsos de energia surgiam, sinais do nascimento de um novo ecossistema. A semente, plantada há bilhões de anos, finalmente germinava. A civilização dos cristalídeos estava a ressurgir. E sabíamos que, em algum lugar, nas profundezas dessa nova biosfera cristalina, uma nova consciência crescia e se desenvolvia.
E essa consciência sabia de nossa existência. Ela se lembrava do povo pequeno, mas corajoso, vindo de um longínquo planeta azul, que, um dia, a ajudou a nascer novamente. Ao refletirmos sobre esta história, somos inevitavelmente levados a questionar a natureza da própria mente. A história dos cristalóides demonstra que ela pode assumir as formas mais bizarras e nascer nas condições mais improváveis. Estamos habituados a nos ver como o auge da criação, um fenômeno único. Mas e se formos apenas uma de incontáveis variações sobre o mesmo tema? E se o universo estiver repleto de vida, e nós é que simplesmente não a soubermos ver? Talvez a vida exista nas nuvens de plasma das estrelas, nos rios de metano de Titã, ou até mesmo como entidades de energia pura no espaço intergaláctico. A descoberta de Vespertílio 7 quebrou os nossos limites antropocêntricos. Ela nos ensinou a ter humildade e curiosidade. Isso nos forçou a olhar para as estrelas, não como meros pontinhos distantes, mas como lares em potencial para civilizações tão alheias à nossa que a própria palavra vida pode ser restritiva demais para descrevê-las. Esta história é um lembrete de que o cosmos é vasto e repleto de maravilhas, e a nossa jornada através de seus confins está apenas começando. Quem sabe que outras mensagens na garrafa, que arcas e que bibliotecas nos aguardam lá, na escuridão entre as estrelas? Que outras histórias de civilizações extintas ainda teremos que decifrar? E que história nós deixaremos para trás um dia? A filosofia foi um pilar fundamental do legado dos cristalídeos. Através do Guardião, eles nos transmitiram não apenas tecnologia, mas também sua cosmovisão. No cerne disso estava o conceito de ressonância cósmica. Eles acreditavam que todo o universo era um organismo único e vibrante, e que todas as formas de vida e inteligência eram apenas notas distintas em sua sinfonia infinita. O propósito da existência, segundo eles, não residia na dominação ou na mera sobrevivência, mas sim em alcançar a harmonia com essa música universal. Eles não procuravam remodelar o mundo à sua imagem. Eles buscavam compreendê-lo e se tornar uma parte orgânica dele. Essa filosofia exerceu uma influência profunda no desenvolvimento da sociedade humana. Deixamos de ver a natureza como um recurso a ser explorado e passamos a vê-la como uma parceira. Transicionamos de uma economia de consumo para uma economia de equilíbrio. Arte, ciência e espiritualidade se fundiram em um esforço unificado para compreender nosso lugar neste coro cósmico. Talvez este tenha sido o maior presente do Guardião. Não a tecnologia, mas a sabedoria. A sabedoria que nos permitiu evitar o caminho de inúmeras civilizações que se autodestruíram em sua busca por poder e recursos. Os cristalídeos, mesmo após desaparecerem, salvaram-nos de nós mesmos, ao nos apontar um caminho de desenvolvimento diferente e mais harmonioso. Mas, voltemos ao asteroide em si. O Vespertílio 7 não era apenas um mero portador de informação. A sua estrutura, por si só, era uma obra-prima de arte e engenharia. Imagine um material capaz de se auto-regenerar. Se um meteorito atingisse o asteroide, nanorobôs na sua estrutura seriam ativados imediatamente, desmantelando as áreas danificadas e reconstruindo a rede cristalina do zero. A fonte de energia para este processo seria a própria energia cinética do impacto. Esta tecnologia de materiais regenerativos abriu perspectivas incríveis para a humanidade. Aprendemos a construir naves vivas que se auto-reparam e edifícios que, com o tempo, apenas se tornam mais resistentes. Além disso, o asteroide era capaz de se camuflar. A sua superfície podia alterar as suas propriedades reflexivas, tornando-se praticamente invisível aos nossos telescópios, ou, inversamente, mimetizando um asteroide comum. Isto explicava o porquê de não termos notado objetos semelhantes antes. Eles, muito provavelmente,
Simplesmente não queriam ser vistos. Eles estavam à espera que atingíssemos um certo nível tecnológico, um momento em que pudéssemos não apenas detetá-los, mas também compreendê-los. Isso demonstra a incrível visão e paciência da civilização cristalídea. Eles não atiraram a sua mensagem ao acaso, no vazio. Criaram um sistema de entrega inteligente, que só seria acionado quando o destinatário estivesse pronto. Mas e o próprio sinal? O método de codificação ainda impressiona os cientistas. Não era apenas um registro digital. A informação estava intrinsecamente tecida na estrutura do espaço-tempo, dentro do cristal. Era semelhante a um holograma, mas não tridimensional. Era multidimensional. Cada minúsculo fragmento do cristal continha a totalidade da informação, embora com diferentes níveis de clareza. Para aceder às camadas mais profundas do conhecimento, não bastava ler os dados. Era preciso sintonizar uma frequência específica de vibração da rede cristalina. Isso significava que o acesso ao saber era não linear. Não se podia simplesmente fazer o download de todo o conteúdo. Era necessário primeiro dominar os princípios básicos para, só então, desbloquear o nível seguinte. Era um sistema de aprendizado perfeito, desenhado para proteger mentes imaturas de informações para as quais ainda não estavam prontas. Por exemplo, os princípios de controle da gravidade só se tornavam acessíveis após a completa assimilação da teoria do campo unificado e as tecnologias de criação de matéria, apenas após a compreensão dos fundamentos éticos do Código de Não Interferência. O guardião não era apenas uma biblioteca. Ele era um mestre ideal, que nos conduzia pela mão na jornada do conhecimento, garantindo que não tropeçássemos ou nos fizéssemos mal. Uma das seções mais fascinantes da Biblioteca dos Cristalóides era dedicada às inúmeras civilizações que eles haviam encontrado ao longo de bilhões de anos de peregrinações intergalácticas. Descobrimos que não somos, de longe, os primeiros nem os únicos. A galáxia fervilhava de vida nas suas manifestações mais diversas. Os cristalóides compilaram uma espécie de catálogo que eles chamaram de Enciclopédia Galáctica. Havia descrições de civilizações em gigantes gasosos, algumas compostas puramente de plasma, vivendo nas atmosferas estelares. Havia raças que habitavam oceanos sob a crosta gelada de luas e satélites. Havia até mesmo formas de inteligência não biológicas, estruturas matemáticas puras, existindo como padrões na própria espuma quântica. A maioria dessas civilizações não era tecnológica no nosso sentido da palavra. Elas não construíam naves espaciais nem enviavam sinais de rádio. O seu desenvolvimento seguiu um caminho diferente, o da contemplação interna e da fusão com o ambiente circundante. Foi exatamente por isso que nunca as notamos. A nossa busca era excessivamente focada. Estávamos à procura apenas de seres semelhantes a nós. Os cristalóides, no entanto, ensinaram-nos a enxergar a inteligência em toda a sua vasta diversidade. Este catálogo tornou-se o nosso mapa de navegação. Sabemos onde procurar os nossos vizinhos galácticos, mas também sabemos que o contacto com eles deve ser feito com a máxima cautela e respeito. Já não somos crianças perdidas numa floresta escura. Somos parte de uma família galáctica vasta e incrivelmente diversificada. No entanto, havia uma seção nesse catálogo que era particularmente inquietante. A seção era dedicada aos grandes filtros. Ao longo de sua vasta história, os cristalídeos testemunharam a extinção de centenas de civilizações. Com isso, eles identificaram certos padrões. Existem etapas bem definidas no desenvolvimento de qualquer espécie inteligente que funcionam como testes cruciais. O primeiro filtro é a descoberta da energia nuclear. Muitas civilizações falharam neste teste, se aniquilando em guerras de escala global. O segundo filtro é a criação da inteligência artificial. Algumas espécies criaram AIAs,
que acabaram saindo de controle e exterminando seus próprios criadores. O terceiro filtro, o mais complexo, é a expansão espacial e o contato com outras formas de vida. Um primeiro contato mal administrado pode ter levado a consequências catastróficas. A história dos cristalídeos se tornou nosso manual para superar esses filtros. Eles próprios superaram inúmeros desafios, e sua experiência, registrada na Arca, se tornou um presente inestimável para nós. Eles nos alertaram sobre as armadilhas nas quais poderíamos cair. E talvez seja exatamente por isso que ainda existimos hoje. Nós estamos, sem saber, sobre os ombros de gigantes. O Vespertílio 7 não era apenas uma mensagem. Era uma boia de salvação atirada para nós das profundezas do tempo. Um dos textos mais poéticos e filosóficos encontrados na Biblioteca dos Cristalídeos descrevia a sua concepção de morte. Para eles, que eram criaturas praticamente imortais, a morte não era vista como uma tragédia. Eles chamavam-lhe de regresso às estrelas. Quando um cristalídeo sentia que a sua hora havia chegado, ele partia em direção à estrela jovem mais próxima e mergulhava no seu disco protoplanetário. Lá, o seu corpo desintegrava-se em átomos de silício e metais, que serviam de material de construção para novos planetas, e talvez para o surgimento de uma nova vida. Eles não desapareciam, apenas transitavam para outro estado, tornando-se parte do eterno ciclo cósmico. Esta concessão ajudou a humanidade a ter uma nova perspectiva sobre a sua própria finitude. Paramos de temer a morte e passamos a encará-la como uma parte natural da existência. Uma oportunidade de devolver ao universo a matéria e a energia que lhe pedimos emprestadas por um tempo. Esta filosofia encontrou eco nos nossos novos rituais. Em vez de sepultarmos os corpos na Terra, passamos a enviá-los para o cosmos, para os berçários estelares onde novos mundos nascem. Esta foi a nossa maneira de agradecer ao universo pelo dom da vida e de prestar homenagem à sabedoria dos cristalídeos, que nos ensinaram a não temer a eternidade. Mesmo com todo o conhecimento acumulado, um mistério central permanece sem solução: o enigma da própria grande divisão. O que exatamente teria causado a alteração nas constantes fundamentais? Os cristalídeos descreveram o efeito, mas nunca conseguiram rastrear sua origem. Em suas crônicas, este evento surge como uma força externa, algo totalmente insondável. Teria sido apenas uma flutuação aleatória no tecido do cosmos? Ou resultado da intervenção de uma civilização ainda mais antiga e poderosa, talvez realizando experimentos com a própria realidade? Este enigma continua a inquietar as mentes dos nossos cientistas. Enquanto alguns defendem que foi um processo natural, parte da evolução cósmica, outros propõem hipóteses muito mais ousadas, como, por exemplo, a ideia de que nosso universo é apenas um entre muitos no multiverso, e que a grande divisão foi causada por um vazamento nas leis da física, originado em um universo vizinho. Se for esse o caso, significa que as leis da natureza não são tão imutáveis quanto pensávamos, e, talvez, a nossa própria vida carbônica, um dia, enfrente a sua própria grande divisão. Esta reflexão nos impele a valorizar cada instante da nossa existência e a prosseguir com as pesquisas, para que um dia estejamos preparados para qualquer surpresa que o cosmos decida nos reservar. A história de Vespertílio 7 teve um impacto monumental na arte terrestre. Surgiu um novo gênero, a ópera cristalina, onde a música era composta a partir de harmonias matemáticas extraídas do sinal dos cristálides. Os artistas tentaram retratar o mundo invisível dos campos gravitacionais e da matéria escura. Os arquitetos passaram a erguer edifícios que replicavam as estruturas fractais descobertas na superfície do asteroide. Até a moda mudou. Tornaram-se populares tecidos e joias
que simulavam as faces iridescentes dos cristais programáveis. Ao entrar em contato com algo verdadeiramente grandioso e alienígena, a humanidade experimentou um surto criativo comparável ao Renascimento. Ultrapassamos os limites da nossa percepção habitual, e isso refletiu-se em todas as esferas da nossa cultura. Começamos a pensar e a sentir numa escala diferente. Não na escala de uma cidade ou de um único planeta, mas na escala de toda a galáxia. A arte tornou-se a nossa forma de dar sentido ao novo lugar da humanidade no universo. A nossa maneira de expressar o fascínio e o êxtase que sentimos ao espreitar por trás do véu do mistério, percebendo quão mais complexo, belo e assombroso o mundo era do que jamais poderíamos ter imaginado. Foi um verdadeiro despertar para a nossa espécie. Vamos refletir sobre a probabilidade de um evento como este. Seria possível que um asteroide assim realmente tivesse chegado até nós? Sob a ótica da ciência moderna, a ideia de vida baseada em silício não é considerada anticientífica. O silício, assim como o carbono, é capaz de formar 4 ligações químicas, o que permite a criação de cadeias moleculares complexas. O problema é que essas ligações são menos estáveis. Além disso, o óxido de silício, ou seja, a areia, é um sólido, diferente do dióxido de carbono gasoso. Essa diferença torna o metabolismo muito mais difícil. No entanto, em condições radicalmente diferentes das que encontramos na Terra, por exemplo, em temperaturas ultrabaixas e em um ambiente químico distinto, o silício poderia servir como base para a vida. A ideia de registrar informações em estruturas cristalinas também tem seu fundamento científico. Hoje em dia, já estamos desenvolvendo tecnologias de armazenamento em quartzo, capazes de guardar dados por milhões de anos. Uma civilização que nos precede em bilhões de anos poderia perfeitamente ter levado essa tecnologia à perfeição. Portanto, embora a história que contamos hoje seja ficção, ela se baseia em hipóteses científicas totalmente plausíveis. E isso a torna ainda mais fascinante. Isso nos força a fazer uma pergunta: e se algo assim já tiver acontecido, e nós simplesmente não notamos? E se um cofre como esse estiver à deriva em algum lugar na órbita de Saturno, neste exato momento, esperando que estejamos prontos para ouvi-lo? É um paradoxo interessante que, ao ter acesso a um conhecimento praticamente ilimitado, a humanidade não perdeu o ímpeto para continuar as suas próprias investigações. Pelo contrário, a Biblioteca dos Cristálidas não foi um ponto final para nós, mas sim um ponto de partida. Ela forneceu-nos o mapa, mas a jornada teríamos de fazer por conta própria. Obtivemos respostas para muitas perguntas, mas cada resposta gerou centenas de novas. Por exemplo, ao tomar conhecimento de outras civilizações, quisemos ir ao encontro delas. Ao descobrir sobre a grande cisão, quisemos entender a sua natureza. O conhecimento não nos tornou preguiçosos, tornou-nos ainda mais curiosos. Esta é, talvez, a propriedade fundamental da mente. Ela não consegue parar na sua busca pelo saber. E o guardião, ao transmitir-nos os seus arquivos, compreendeu isto perfeitamente. Ele não nos deu o peixe, deu-nos a cana de pesca. E mais do que isso, ele mostrou-nos que existe um oceano inteiro que nunca suspeitáramos. Despertou em nós uma sede de descobertas que jamais se extinguirá. E este foi, possivelmente, o seu principal objetivo. Não apenas salvar a memória do seu povo, mas acender a faísca do conhecimento noutra espécie, uma espécie mais jovem, que pudesse continuar a sua grande missão, a missão de compreender o universo. Para encerrar esta sessão do nosso relato, gostaria de destacar um aspecto mais pessoal. Nos arquivos do Guardião, não encontramos apenas dados científicos e crônicas históricas. Havia também registros pessoais, algo como diários de cristalídeos individuais, entrelaçados na sua estrutura principal. E um desses registros, que pertencia ao que tudo indica a um dos arquitetos da Arca,
dizia o seguinte: estamos de partida. O nosso mundo está a ser reduzido a pó. No entanto, não sentimos desespero, sentimos esperança, pois sabemos que o conhecimento não pode morrer. Ele, tal como a luz de uma estrela, viajará pela escuridão até que alcance os olhos de alguém. E, no instante em que vocês, sejam quem forem, lerem estas linhas, uma partícula da nossa consciência irá renascer na vossa. E voltaremos a estar vivos, mas não mais nos nossos corpos cristalinos, e sim nos vossos pensamentos. Lembrem-se de nós, e saibam que não estão sós. Este pensamento simples e comovente, que nos alcança após bilhões de anos e anos-luz, é talvez a verdadeira quintessência desta narrativa. Esta não é uma história sobre tecnologia ou mundos longínquos. É uma história sobre a continuidade da consciência, sobre como a maior criação do universo é o pensamento em si. E enquanto ela existir, enquanto houver alguém capaz de se maravilhar, questionar e procurar respostas, só assim o universo permanecerá vivo. E nós, você e eu, somos parte deste processo infinito. E quando pensamos que toda a história foi contada e que todos os mistérios foram finalmente desvendados, surge um último e estarrecedor facto. Ele foi descoberto muito recentemente, durante a análise das camadas mais profundas e cifradas da Biblioteca dos Cristalídeos, um acesso que só se tornou possível após a humanidade ter atingido um novo patamar evolutivo. O que descobrimos? Que a Grande Cisão, o evento que destruiu a sua civilização, não foi um acidente. Nos arquivos, encontramos vestígios de cálculos que provam que os cristalídeos sabiam da iminente mudança nas constantes físicas milhões de anos antes de esta ocorrer. Mas o mais chocante é este: eles poderiam ter impedido a mudança. Possuíam a tecnologia necessária para estabilizar o tecido do espaço-tempo no seu setor galáctico. No entanto, eles escolheram conscientemente não o fazer. Por quê? A resposta reside no seu último tratado filosófico. A conclusão a que chegaram é que essa mudança, fatal para a sua espécie, era crucial para o surgimento de uma nova, uma outra forma de vida. A vida baseada no carbono, aquela a que nós pertencemos. As antigas constantes físicas impediam a formação de moléculas orgânicas complexas. O universo estava sintonizado para a vida baseada no silício. Para que pudéssemos existir, eles precisavam desaparecer. E essa foi a escolha que fizeram. Sacrificaram-se, sacrificaram toda a sua civilização para nos dar a chance de nascer. A sonda Vespertilio 7 não era apenas uma mensagem ou uma semente. Era um pedido de desculpas e uma bênção. Eles não nos transmitiram apenas conhecimento. Eles nos deram a própria chance de existir. Somos os seus filhos involuntários, nascidos das cinzas do seu mundo. E esta revelação muda absolutamente tudo. Obrigado por passarem este tempo comigo, viajando pelas profundezas do cosmos e da história. Esta narrativa serve de lembrete de que o universo está repleto de mistérios e que as maiores descobertas ainda estão por vir. Se gostaram desta palestra, por favor, considerem apoiar o canal. Deixem o vosso like, subscrevam e ativem o sininho para não perderem as nossas próximas viagens às estrelas. E agora, a grande questão que quero deixar convosco: sabendo de toda a verdade, como é que vocês, como humanidade, reagiriam? Deveríamos sentir culpa ou gratidão? E o que este ato de autossacrifício nos diz sobre a natureza da inteligência no universo? Escrevam os vossos pensamentos nos comentários. Vou adorar lê-los. E agora, fechem os olhos. Que o conhecimento de que somos os herdeiros de uma civilização grandiosa e benevolente vos traga os sonhos mais tranquilos e luminosos. Boa noite.